No Justiça Legal de hoje, você vai conferir como foi o evento que trouxe a filósofa Marilena Chaui a Florianópolis e conhecer o trabalho do Centro de Estudos de Reparação Psíquica em Santa Catarina. A nossa equipe acompanhou de perto o colóquio de inverno, que abordou questões como o consumismo, o superendividamento e as consequências na justiça. No quadro Entrevista, o juiz Antônio Augusto Baggio Baldo, diretor de comunicação da Associação dos Magistrados Catarinenses, conversa conosco sobre a defesa da magistratura brasileira. E a partir de agora você acompanha os resultados da implantação do Selo Digital de Fiscalização, que completa 5 anos de serviços com grande repercussão em todo o estado. Lançado em junho de 2011 na região da Grande Florianópolis e com a implantação concluída em todo o estado em março do ano seguinte, o selo digital de fiscalização veio substituir o selo autoadesivo, utilizado durante 10 anos, e excluir também o carimbo de autenticação em todos os documentos. Tive a felicidade de, ao assumir a vice-corregedoria em fevereiro desse ano, já estar com o processo em andamento há bastante tempo. O que são atualizações. Quando se compara o selo digital com o selo físico, que era o que funcionava anteriormente, e percebendo as dificuldades que resultavam do selo físico, envolvendo o transporte, local para ser guardado, podemos dizer que o selo digital ele reduz sensivelmente a possibilidade de haver fraude, como havia anteriormente. O grande benefício do selo digital é a segurança jurídica que ele proporciona, né? Por exemplo, qualquer cidadão que vá precisar de um serviço cartorário, seja ele qual for, um reconhecimento de firma, uma escritura pública, ao realizar esse serviço no cartório e pagar, ele recebe um códigozinho que nós chamamos de selo digital. De posse desse código, ele entra no site do selo, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e confere na íntegra aquilo que foi realizado. Ou seja, ele vai conferir se o ato que o cartório realizou lá é aquele que consta na internet, consegue conferir o conteúdo e a autenticidade daquele documento lá elaborado. O projeto foi todo pensado e colocado em prática pela Diretoria de Tecnologia de Informação do próprio Poder Judiciário, que trabalhou durante 2 anos no seu desenvolvimento. Atualmente, são quase 600 cartórios estaduais que estão informatizados para utilizarem essa tecnologia. E apesar de ser exemplo para outros estados, o selo digital de fiscalização ainda não está implantado em todas as comarcas do país. Nem todos os estados utilizam uma sistemática de selo digital. Aqueles que usam têm a sua tecnologia adaptada à realidade daquele estado, à realidade local. O que se pode dizer é que em Santa Catarina, a grande vantagem, o grande diferencial do selo aqui, o selo catarinense, o selo digital, é que todas as informações dos atos são enviadas para o Poder Judiciário e ficam à disposição daqui para que a gente possa utilizar esses atos, não apenas na consulta pública, mas também para alimentar sistemas auxiliares. Em outros estados, há também o aspecto arrecadatório, a fiscalização de arrecadação de emolumentos, de repasse de valores para o Poder Judiciário. Nesses 5 anos de utilização, o selo digital já foi empregado em mais de 120 milhões de atos notariais ou de registro. Seu uso mais regular refere-se à autenticação de documentos, onde representa cerca de 50% do total, seguido por reconhecimentos de firma e certidões de registro civil, como nascimento e casamento. Para essa tabeliã, a transição na mudança dos serviços foi tranquila e ela acredita que os cartórios prezam ainda mais pela segurança das informações com a implantação do novo selo. Todo esse programa novo de registro das informações dos solicitantes, ele antigamente não existia. Então, hoje em dia, quem vem ao cartório pedir um reconhecimento de firma, pedir uma autenticação, pedir um serviço de certidão, para o programa do cartório entra toda a informação do solicitante, com relação a CPF ou com relação a uma identidade, um nome completo. Então, eu acho que isso tudo consegue, nos atos, vincular a segurança da prática pelo tabelião, da certeza de que o comparecimento daquela pessoa, portando aquele documento. Acredito que melhorou bastante e é isso que a gente almeja, a segurança para todo mundo.
Realizado pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, o primeiro colóquio de inverno reuniu operadores do direito e a sociedade civil para debater questões como o consumismo, o superendividamento e as consequências na justiça. Acompanhe a matéria de Tata Fronrose e Rodrigo Quequé. O superendividamento é um fenômeno social bastante complexo e tem que ser visto de várias perspectivas. Social, porque atinge todas as camadas da sociedade, principalmente os mais vulneráveis. É comportamental, porque se precisa de uma análise, inclusive psicológica, de economia comportamental, saber por que as pessoas são induzidas a comprar. O fomento ao consumo, o consumismo, está na base de um superendividamento. As últimas décadas no Brasil, elas foram importantes porque você vai inserir numa sociedade de consumo pessoas, faixas grandes, significativas da população brasileira que não estavam inseridas. É sintomático, por exemplo, a questão da aviação, a questão da internet, que também é importante, um número maior, cada vez maior de pessoas com acesso. Como todo aprendizado, nós precisamos aprender a consumir. Nós temos que ter realmente políticas públicas mais efetivas em relação à explicação, né, dos atos de consumir, da obtenção de financiamentos, o que isso impacta, as responsabilidades resultantes disso, mas eu realmente acredito que isso faz parte de uma educação para a cidadania de forma mais ampla. O superendividamento é um impedimento permanente e duradouro de uma pessoa em quitar suas dívidas sem que isso comprometa os gastos mínimos necessários para a sua sobrevivência. Não é um fenômeno isolado de determinada classe social, principalmente com a democratização de acesso ao crédito. Ainda não há um perfil dos superendividados no Brasil, mas sabe-se que 70% das famílias de baixa renda têm despesas superiores aos seus rendimentos mensais. A situação é complexa no sentido de que ela provém de várias fontes. Eu acho que existe espaço para o governo no que diz respeito à educação, no que diz respeito a mecanismos de prevenção. Existe um espaço para o judiciário, mas existe também um espaço para o legislativo e também para o próprio consumidor se autodisciplinar, buscando solucionar esse problema. Todo mês eu compro coisa e roupa e sapato, bolsa, tudo. Compro direto à vista porque eu não gosto de ficar com parcela e tal, então eu compro direto sempre à vista. Mas nem todo mundo tem esse discernimento. Por isso está na Câmara dos Deputados para análise o PL 3515, projeto de lei que traz um repertório de medidas voltadas à prevenção e tratamento da questão do superendividamento no país, além do cuidado em relação à regulação da publicidade e à recusa de ofertas de crédito a pessoas negativadas. Falando em linhas gerais, né, a gente tem algumas medidas muito interessantes que propõem essa prevenção do superendividamento e que implicam, né, na exigência de um grau maior de informação, detalhamento maior na informação que o fornecedor de crédito deve passar ao consumidor. Exige-se também uma modificação em termos de comportamento, de conduta desse fornecedor, né, que, por exemplo, deve adequar essa informação às especificidades do consumidor e também se exige desse fornecedor que ele faça uma prévia e responsável análise da condição econômica do consumidor para que essa concessão de crédito se dê de uma maneira responsável, né? Que se conceda o crédito a quem efetivamente tem condições financeiras para arcar com essa dívida. Às vezes a gente compra coisa que nem precisa e depois que eu compro eu me arrependo. Aí chega em casa, meu Deus, para que eu fui comprar isso? De carnê, eu tenho uns 4 carnezinhos atrasados. Eu sempre pago uma, vence a outra, e pago uma, vence a outra, sempre tem uma atrasada. Aí sempre dou um jeito para pagar. Se vira nos 30 igual dos outros. Segundo uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, cerca de 46% dos atuais consumidores que estão inadimplentes correm um sério risco de não conseguirem quitar os seus débitos pelos próximos 3 meses.
Para tentar solucionar conflitos como esse entre credores e consumidores, desde maio de 2015, um convênio firmado entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis e o Tribunal de Justiça oferece a oportunidade das partes conversarem para tentarem chegar a um acordo. É o PACE, o Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual. Nós já fizemos mais de 1.500 acordos, destes mais de 200 acordos atermados, ou seja, posto em termo em meio à sessão conciliatória e homologados pelo Poder Judiciário. De lá para cá, nós temos um resultado objetivo de recuperação de crédito em mais de 5,5 milhões de reais. Então é um resultado que nos chama muita atenção e, mais uma vez, é que o novo Código de Processo Civil ele vem justamente sugerir, conforme o artigo 3º, parágrafo 3º, estimulando a conciliação, que as partes cheguem a uma decisão, que as partes tomem essa decisão e o judiciário seja procurado também só em último caso. Para o juiz Ion Toches, que há muito acompanha o endividamento crescente da população e os reflexos desse comportamento no judiciário, é preciso ter cuidado para evitar que a justiça seja sobrecarregada com processos referentes à falta de pagamentos de dívidas. O judiciário é encarado como uma grande tenda dos milagres. Óbvio que o judiciário tem uma obrigação de pacificação social. É evidente que a nossa obrigação constitucional é a cessação dos conflitos comerciais, empresariais, e aí num ato obrigacional no mercado de crédito. Agora, nós não vamos resolver um problema de uma pessoa que praticamente é pródiga, uma pessoa que gasta demais, sujeito que ganha R$2.000 e faz 60 parcelas de R$1.000 para um financiamento de carro. O judiciário não tem uma obrigação de educação social, mas acaba, obviamente, hoje em dia nós estamos aí tentando assumir um pouco disso, fazendo eventos como esse, conversas, programas como esse também, para que as pessoas aumentem seu grau de compreensão. E agora o programa dá aquela pausa nas notícias do Judiciário Catarinense para abrir espaço ao quadro Isso é Legal. Hoje vamos mostrar a palestra da filósofa Marilena Chauí, que veio a Florianópolis falar sobre o que é democracia. Auditório com cerca de 1.300 pessoas na expectativa para ouvir uma das filósofas mais respeitadas do país. Apesar do local estar lotado, ainda assim ninguém quis sair da fila com a esperança de assistir à aula magna com Marilena Chauí, que teve como tema um assunto que nunca esteve tão atual como agora, a democracia. De um modo geral, as pessoas confundem a democracia com a definição liberal da democracia, como o regime da lei e da ordem com partidos políticos revezando no poder. Isso é a aparência da democracia. A primeira coisa que caracteriza a democracia é que ela não é um regime político, ela é uma forma da sociedade. Se você não tiver uma sociedade democrática, você não terá uma política democrática. Uma sociedade democrática é uma sociedade que cria direitos. Ela institui novos direitos, ela conserva os direitos existentes e ela amplia o alcance dos direitos. Só há democracia com criação de direitos. A vinda da filósofa a Florianópolis foi para o lançamento do curso Como Lidar com os Efeitos Psicossociais da Violência, que tem como foco capacitar profissionais de áreas de saúde pública para que possam lidar com os efeitos psíquicos de violações graves dos direitos humanos e é realizado pelo Centro de Estudos de Reparação Psíquica em Santa Catarina. Como funciona? São 3 módulos de 4 meses de duração cada um. Cada módulo tem 8 aulas, então no total a gente tem 24 aulas, ou seja, 96 horas. Então são 90 pessoas que vão ter 96 horas de capacitação sobre o quê? A gente vai discutir racismo institucional, a gente vai discutir violência policial, a gente vai discutir sistema prisional, a gente vai discutir o que o Estado faz com crianças e adolescentes em conflito com a lei. A gente vai pensar todos esses assuntos e a gente vai trazer para Santa Catarina especialistas do Brasil inteiro para trazer discussões, então pessoas que têm uma discussão aprofundada sobre essas temáticas, mas também pessoas que coordenam experiências paradigmáticas na área para a gente pensar como lidar com essas populações.
A Universidade Federal de Santa Catarina é uma das parceiras do centro. Alunos de psicologia farão atendimentos e estágios através das clínicas de reparação psíquica, que foram pensadas para um segmento específico da população. A gente pensou a clínica da reparação psíquica para acolher os egressos do sistema penitenciário, né, daqui de Florianópolis, mas também pessoas em geral interessadas no atendimento, né, caso essas pessoas tenham sofrido alguma violação por parte do Estado. Doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, o psicanalista Jorge Broide foi um dos primeiros professores convidados e acredita que a iniciativa de um local para aprimoramento dos profissionais é fundamental. Um espaço onde esses profissionais podem escutar, podem falar, podem conversar verdadeiramente sobre a sua prática a partir de aportes teóricos. Então, esses aportes teóricos, eles são todos amarrados na verdadeira prática desse profissional. E com isso, se cria um espaço onde o profissional pode pensar com toda a liberdade no trabalho dele. E a seguir, no quadro Entrevista, o juiz Antônio Augusto Baggio e Ubaldo vem conversar conosco sobre a defesa da magistratura brasileira. Não saia daí, é rapidinho, voltamos já. Hoje recebemos no quadro Entrevista o juiz Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, diretor de comunicação da Associação dos Magistrados Catarinenses, que conversa conosco sobre a defesa da magistratura brasileira. Doutor Ubaldo, o senhor esteve recentemente em Brasília em um ato juntamente com outros juízes e desembargadores aqui de Santa Catarina que lutam pela independência e valorização do judiciário. O que o senhor pode destacar desse evento? Isso foi um evento muito importante porque reuniu magistrados do Brasil todo, né? Sob a coordenação da Frentas, que é uma entidade que é uma frente associativa, como, né, o nome sugere, que reúne várias associações do Ministério Público, da magistratura, e nesse caso também havia várias outras associações de defensores públicos, de delegados, enfim, de várias outras áreas jurídicas, defendendo justamente a valorização e a independência não só da magistratura, mas de outras carreiras jurídicas que estão se vendo atacadas por alguns projetos em trâmite no Congresso Nacional, né? Destaco em especial, e era justamente, foi talvez o pivô da situação toda e contra o qual nós fomos realmente colocar nossa indignação, aquele projeto que trata do abuso de autoridade, né, da redefinição do abuso de autoridade, que cria figuras penais a magistrados e a outras autoridades, tão só pelo exercício da função, que é um absurdo completo, né? Os pleitos dos juízes catarinenses são os mesmos dos juízes de outros estados do país? A magistratura tem esse caráter nacional. A magistratura é nacional pela própria Constituição e pela Lei Orgânica da Magistratura, né, tanto que se chama LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né. Então, as vedações aos magistrados estaduais são as mesmas que existem para os magistrados federais do trabalho, militares, enfim. Então, os interesses, na verdade, e no caso, né, as ameaças que existem para toda a magistratura, né? A magistratura é una. Então, é claro que sob esse aspecto, sob a visão de uma magistratura nacional, é claro que os interesses dos juízes catarinenses coincidem com os dos magistrados de outros rincões do país e de outros ramos da justiça também. Nesse caso específico, nós estamos lá, como eu mencionei, principalmente para mostrar a nossa indignação, a nossa posição contrária e mostrar a nossa força contrária, principalmente,
a esse projeto do abuso de autoridade. Mas não é só isso, existem outras tantas iniciativas, uma que é recorrente, a nossa eterna briga pela recomposição parcial dos subsídios. Isso é um absurdo, a magistratura ter que estar saindo de pires na mão a todo ano para recompor uma parte daquilo que a inflação corroeu, quando isso devia ser automático nos índices de inflação. É claro que ganhos reais, aumentos propriamente ditos de 1%, 2% sobre a reposição, é claro que isso tem que ser negociado, isso tem que ser conforme o momento do país econômico, de maiores ou menores dificuldades, consideradas maiores ou menores dificuldades, isso tudo tem que ser negociado. Agora, recomposição de subsídio, recomposição de inflação, é o mínimo que qualquer categoria profissional tem direito. A corrupção me parece que foi um assunto recorrente no evento, não só por parte da magistratura, mas também de outras instituições como o Ministério Público e a Defensoria. Existem 10 medidas contra a corrupção que se transformaram num projeto de lei. Isso até partiu do Ministério Público, salvo engano, do Ministério Público Federal, que condensaram em 10 medidas contra a corrupção, as mais importantes, que podem ajudar a melhoria dos mecanismos e das instituições no combate à corrupção. E é óbvio que a magistratura se alinha a isso, porque é do interesse da nação e é do interesse do próprio exercício da magistratura o combate à corrupção, né? Nós, magistrados, somos quem dá a palavra final, né? A quem cabe as condenações em casos de corrupção. Independentemente da esfera que se fale, se está falando de primeiro grau ou do Supremo Tribunal Federal, mas de todo modo cabe ao judiciário, cabe aos magistrados as condenações. Então, é óbvio que nós também defendemos os melhores mecanismos para tratar disso, para tratar da corrupção. É óbvio que nós queremos melhorar todo o sistema processual, é óbvio que nós queremos melhorar toda a gama de legislação que diz respeito não só ao judiciário, mas às nossas ferramentas de trabalho diárias, ao processo penal, civil, etc. Porque isso, como eu disse, é a nossa ferramenta de trabalho. Nós queremos ter sempre a melhor ferramenta de trabalho para dar a melhor resposta à sociedade. Durante o evento, houve também participação do Legislativo. Deputados federais estavam presentes no ato. O senhor acredita que mesmo o Judiciário buscando independência, a participação desses outros poderes fortalece a classe e engrandece a causa? Sem o Legislativo, que é justamente quem cria esses mecanismos, que pode nos ajudar criando, melhorando, aprimorando os mecanismos que hoje nós temos de combate à corrupção, sem o aporte do Legislativo fica muito difícil. E digo mais, sem o aporte do próprio Executivo, mediante a sua atividade principalmente de fiscalização e sancionatória em nível administrativo, com todos os órgãos que fazem parte do Executivo. Menciono um órgão que foi bastante importante, que tem sido bastante importante no combate à corrupção, que é a Receita Federal, né, vinculada diretamente, é um órgão do Executivo, vinculado fortemente ao Executivo, né, mas é um órgão importantíssimo na apuração de corrupção. Então, se não houver harmonia entre os poderes, respeitada, obviamente, a independência, a autonomia de cada um, mas se não houver harmonia, nós não chegamos a lugar nenhum nunca, né? Foi muito gratificante participar desse ato e ver que muitos deputados fizeram questão de estar presentes, de dar o seu incentivo, de dar o seu apoio e de deixar claras as suas posições em prol do combate à corrupção. O ato foi realizado pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e contou com mais de 500 magistrados, além de representantes de outras instituições. O senhor acredita que os magistrados catarinenses, eles são participativos quando diz respeito ao associativismo e como isso pode refletir para a sociedade? Veja, o associativismo, as associações, elas funcionam em certa parte como se fossem nossos sindicatos profissionais, né, representando a classe, mas por outro lado, elas têm uma representatividade social muito importante, porque nós juízes, nós não temos como manifestar a
aquilo que nós pensamos, as nossas posições frente à sociedade, frente aos problemas do país. Nós não temos como manifestar isso no nosso exercício diário. Até por vedações de lei orgânica da magistratura, nós não podemos nos manifestar sobre processos que estão sob o nosso cuidado, e nem podemos nos manifestar sobre outros temas nos processos que estão sob o nosso cuidado. Então, as associações servem também como a nossa voz, né? Através das associações, e nesse ato nós mostramos isso muito claramente, que através das associações nós nos fazemos ouvir. E nessa ocasião nós conseguimos nos fazer ouvir muito claramente. E isso foi uma consequência muito positiva do ato. A respeito dos inúmeros projetos que tramitam atualmente no Congresso, como o senhor acredita que isso possa afetar a magistratura? Para mencionar alguns dos mais importantes, menciono o mais em evidência, talvez até não o mais importante, mas o que está em mais evidência, que é justamente esse projeto de lei do abuso de autoridade, né, que pretende converter em crime condutas que são típicas do exercício da função, né? E isso nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Isso é enfraquecer não só a magistratura, mas enfraquecendo a magistratura, enfraquece a própria sociedade. A sociedade vai, com projetos dessa natureza, a própria sociedade, o próprio cidadão fica sem defesa. Porque amordaça o juiz, algema o juiz, em vez de algemar quem tem que ser algemado. E com a crise econômica nacional, é grande a possibilidade de haver cortes no orçamento do judiciário. Como o senhor acredita que isso também possa afetar a prestação de serviço à população? Nós tivemos aí um corte nas justiças federais, principalmente na Justiça do Trabalho, afetou significativamente. Nós vimos acontecer casos de redução de estrutura de unidades judiciárias, até mesmo corte de unidades judiciárias. E imagina, vamos pegar o nosso exemplo aqui da Justiça de Santa Catarina. Imagina se hoje nós tivéssemos algo semelhante, felizmente nem se cogita, mas imagine se nós tivéssemos algo semelhante e tivéssemos o corte de verbas que hoje são essenciais à manutenção das unidades judiciárias. Não estou nem falando de investimentos, nem de crescimento, estou falando da manutenção das que já existem. Nós teremos que começar a fechar comarcas, fechar varas, reduzir pessoal, e falo aí de servidores, de juízes também, porque apesar da vitaliciedade dos juízes, nós temos aí a situação dos juízes substitutos não vitalícios, que poderiam, em tese, ser cortados, mas veja, com a necessidade que nós temos, o número de processos só cresce, a demanda pelo judiciário só cresce. Como é que nós vamos reduzir uma estrutura que é tão necessária e cada vez mais necessária? Para finalizar, qual é o balanço que o senhor faz desse ato que passou e se o senhor acredita que outros atos nesse sentido devam acontecer? A magistratura está entendendo, felizmente está entendendo, que se ela não se comunicar com a sociedade e não se comunicar de maneira clara, de maneira veemente, de maneira forte, não demonstrar de maneira veemente e forte o seu posicionamento e aquilo que é importante para a própria que se mantenha na magistratura para o benefício da própria sociedade, se nós não tivermos essa comunicação e se a sociedade não entender isso vai acabar enfraquecendo a magistratura. Essas tentativas vão acabar sendo exitosas, desses projetos que visam a cercear as prerrogativas da magistratura, e quem vai sofrer no fim disso é a própria sociedade, é o próprio cidadão. Ok, obrigada, doutor Antônio Augusto Baggio-Baldo, pela sua participação aqui no programa. Obrigado, eu agradeço sempre a oportunidade. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e voltamos na próxima semana.